Olá, meu nome é Oriana e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma entrevista feita da série Thinkers em Ação. São entrevistas que são realizadas com grandes dirigentes de think tanks e eles nos dão a visão deles com relação a expectativas, com relação a problemas que tiveram, grandes desafios e como eles conseguiram ultrapassar esses desafios. Espero que vocês gostem, essa entrevista é muito importante, absorvam o máximo dos insights que eles dão para a gente, porque assim a vossa organização ela fica cada vez mais forte e cada vez mais transformadora. Acho que até vou começar me apresentando. Então, eu sou professora da FGV e desde que eu entrei para a vida mais acadêmica, eu tenho esse pé na necessidade de tornar o que eu produzo academicamente importante para a prática, particularmente para a melhoria da qualidade da educação e equidade, que são questões que me movem e que, para mim, não faria sentido estar trabalhando como professora e como pesquisadora, se a minha pesquisa não fosse relevante para a qualidade educacional, para ajudar em políticas públicas. E aí, nesse sentido, o CEIP, então, a existência de um centro que conecta, que fica dentro da FGV, então, conecta o que é produzido academicamente em questões de política educacional com o que as secretarias precisam em termos de evidência, para mim, acho que é bem onde eu gostaria de estar, que faz essa conexão entre teoria e prática. Esse caminho, esse meio do caminho entre teoria e prática, ele é super desafiador, porque, na realidade, dentro da FGV, ou se a gente for pensar em termos de crescimento profissional acadêmico, o fato do que a gente está fazendo dentro do CEIP ter relevância prática importa menos do que se eu estivesse produzindo artigos acadêmicos internacionais, que também faz parte do meu objetivo profissional, mas eu tenho essa necessidade, por isso atuo como gerente executiva do CEIP, de que isso seja relevante na prática. Então, tem um caminho que é muito claro profissional, que é o caminho acadêmico, e tem um caminho que também é mais claro, que é o caminho do terceiro setor. Então, think tanks que estão dentro de instituições de universidades, que é o caso do CEIP, isso tem um benefício de você ter mais conexão com a teoria e ter um respaldo para trabalhar com secretarias de educação, mas profissionalmente, para quem está nessas instituições, é muito desafiador, porque você não está nem em um mundo por completo e nem no outro mundo por completo. Então, você tem aqui ter dois papéis que você tem que estar bem o suficiente nos dois para você crescer profissionalmente. Por um lado, eu tenho que desenvolver minhas habilidades de gestão e trabalhar com a equipe para a produção para a execução de projetos que a gente chama de Think and Do Tank, porque a gente produz conhecimento, mas a gente trabalha também ajudando, apoiando secretarias de educação a executar essas ideias. Então, isso exige um trabalho de gestão muito intenso. Muito intenso. Então, isso por si só já seria poderia ser toda a minha dedicação. Mas eu tenho que estar sempre me preocupando em estar produzindo, ter relevância acadêmica para até mesmo justificar o meu papel como professora, pesquisadora dentro da FGV. Que é super desafiador. Eu gosto dos dois papéis, então, para mim, faz sentido, mas é um desafio diário, profissional, pessoalmente, de estar com esses dois chapéus. Né? Não, a gente apoia secretarias a desenvolverem projetos, então, a implementar projetos. A gente tem uma preocupação que quando a gente faz esse apoio, a gente se diferencia, por exemplo, de uma consultoria, em que
o nosso papel é dar esse conhecimento, fornecer esse conhecimento e apoiar a secretaria a desenvolver esse conhecimento dentro da própria secretaria. Perfeito. Então, assim, a gente faz o máximo para evitar da gente desenhar a política pública, que muitas vezes a secretaria demanda, mas a gente está sempre puxando, olha, nosso papel é apoiá-los para que esse projeto tenha sustentabilidade, para que o CEIP não dependa do CEIP para que o projeto continue. Se a gente for pensar dentro da FGV, a gente tem um papel que faz parte de um ecossistema do terceiro setor, e aí, assim, enfim, a universidade também pode ser considerada terceiro setor, mas tem um olhar diferente, né? Se a gente, por exemplo, com Todos pela Educação, que você tinha mencionado, eles estão no cerne do terceiro setor, né? E a gente faz parte desse ecossistema, só que a gente faz parte de um outro ecossistema, que é o ecossistema de estar dentro de uma universidade. Então, assim, a própria existência de uma instituição que quer estar conversando com o terceiro setor, com outras instituições que estão atuando na prática, e com a universidade, gera uma série de conflitos e desentendimentos. Porque o CEIP quer estar dentro da FGV, e o que isso nos diferencia de ou outros centros de pesquisa dentro da FGV, ou dentro de outras instituições, que é isso, a gente é um think tank dentro de uma instituição, de uma universidade, e, ao mesmo tempo, a gente não está se diferenciando do centro de pesquisa, mas a gente também se diferencia de um Todos pela Educação, um Instituto Natura, de institutos que são só do terceiro setor. Então, a gente ainda nesse ecossistema, a gente está um pouco no meio do caminho, que tem o benefício de estar mais próximo da academia e de conhecimentos acadêmicos, enfim, está nesse meio do caminho. Quais seriam os benefícios que você, no cotidiano, você percebe mesmo? Acho que essa conexão com professores que estão pensando em pesquisa acadêmica de ponta, isso é muito relevante. Então, a gente... Então, tem todos os alunos da FGV que já fazem parte dessa instituição, para além do CEIP, e aí a gente ter o CEIP garante que quem tem interesse em pesquisar política educacional tem um ponto de apoio já dentro da universidade. E quando a gente... acho que a FGV, justamente por ter essa excelência acadêmica, nos facilita muito o contato com secretarias de educação. Então, claro, a gente tem a Cláudia, que já facilita toda forma. Mas a FGV, estamos na FGV... Ela transcende a FGV, né? Transcende a FGV, com certeza. Mas nos facilita ter esse contato com secretarias de educação e a Secretaria de Educação ter essa confiança na qualidade do que a gente produz. Perfeito, e também um contato com a mídia, assim, com mídias em geral. É verdade. Porque tem uma procura muito grande por especialistas na área de educação para discutir assuntos relevantes, que muitas vezes vai para a FGV, e a FGV não tem outros especialistas de educação, porque não tem cursos de educação, tem cursos de administração pública. Então, o CEIP se torna muito relevante no debate, justamente por estar na FGV também. Nesse sentido, para a pesquisa acadêmica, estar na FGV ajuda, porque tem recursos para pesquisa acadêmica. Mas para essa pesquisa, para esse apoio à implementação de políticas, essa parte mais prática que o CEIP atua, isso, estar na FGV, não sei se ajuda muito. A gente aí trabalha no formato, acho que muito próximo de outros institutos, que a gente precisa de mantenedores, de doadores que garantam o nosso funcionamento. Tem que buscar, mesmo sendo da GV, você tem que buscar doadores, você tem que buscar... Exatamente. A gente existe
pelo apoio de doadores. De doadores. Como Fundação Lema, Instituto Natura, Ah, Itaú Social, são nossos mantenedores. Então, a gente só existe com esse papel de think and do porque tem esses outros, esse ecossistema nos apoia para existir. Então, é isso, a gente tem esses mantenedores que nos ajudam a existir, então a gente consegue existir dentro da FGV, e a FGV tem uma estrutura que nos apoia, mas é uma estrutura cara também, o que dificulta. Então, a gente precisa também pagar a própria FGV para a gente conseguir existir. E isso mas você tem que pagar a FGV pela sala ou pelo é uma forma de orçamento que a FGV faz, mas assim, todo o salário de toda a equipe, tudo isso é a gente que precisa. Olha que incrível. E tem uma estrutura, assim, um custo de estrutura física que também a gente tem que financiar por conta própria. Como é que a gente pode incentivar isso, né? A formação de novos dentro de universidades. Eu diria que acho que uma questão que a gente tem isso dentro da FGV, que existe uma dificuldade, muitas vezes, burocrática, de como que a instituição vai ter vai desenvolver projetos que apoiem na prática de políticas educacionais, por mais que a gente não desenvolva política, mas a gente apoia secretarias para esse desenvolvimento. Tem uma questão burocrática de como fazer essas parcerias. E isso é super desafiador. Então, acho que pensar como que as universidades podem ter um centro que receba recursos de fora, então, e como que burocraticamente é possível esses recursos serem utilizados para projetos com secretarias de educação. Acho que essa é a grande questão. Enfim, existem em algumas universidades públicas como eles chamam, quase que centros que ficam ligados para poder receber recursos de fora e apoiar projetos de fora, mas e ter uma burocracia própria, que não é a burocracia da própria instituição. Para desenvolvimento de pesquisa, de bolsistas, isso sim, a gente pode usar dentro da universidade. E esse é um dos benefícios de estar na universidade. Perfeito. Então, isso é muito legal. Mas, ainda assim, a gente tem uma equipe própria, porque tem um papel de gestão de projetos que é muito complexo e exige um engajamento de equipe própria. Então, assim, por mais que eu seja professora, eu preciso ter uma equipe que vão coordenar os projetos e são dedicados exclusivamente a isso. Senão, entendi. E isso é muito importante. Se eu não tiver essa equipe que me apoia para o desenvolvimento de cada projeto, não tem como. Um momento difícil, acho que é a questão de orçamento mesmo, assim, né? Então, como a gente depende dos doadores para existir, muitas vezes a gente fica com a corda no pescoço se a gente vai conseguir continuar no ano seguinte, sem ter a certeza desses doadores, né? Porque as doações, infelizmente, a gente não consegue doações de longo prazo. Então, cada ano a gente tem que lutar para conseguir o recurso do ano seguinte e ter certeza que vamos continuar. Então, isso é muito desafiador. Assim, ano a ano a gente está de novo sempre nessa fase, né, que você está naquela insegurança. Que fase é a tua que vocês vão para a captação? A gente começa daí no segundo semestre, mas no final do ano nessa conversa com as instituições para ter a certeza que eles vão financiar no ano seguinte. Muitas vezes a gente só consegue no ano seguinte a certeza do financiamento. Ai, meu Deus, Então, conforme as instituições, e a gente depende de instituições do terceiro setor, na maioria, né? Agora, a gente está, enfim, a gente está cada vez mais tentando conseguir financiamento de empresas, mas até o momento a gente não tem nenhum doador que é de uma empresa, nossa doação é toda do terceiro setor. Então, assim, o Instituto Itaú Social,
Instituto Unibanco. Então, Por que isso? Porque, na verdade, eles descontam, né, dos impostos, não é isso? Não tem uma coisa assim? Eles, é a parte social da empresa, A empresa? e aí eles têm recursos para ou fazerem projetos próprios ou para apoiar instituições como a nossa. Tá. E aí eles utilizam parte dos recursos para nos apoiar, a Fundação Lema. Então, a gente consegue, eu entendo que a existência dessas fundações vem também de uma questão de impostos, mas eles têm a própria fundação, né? Então, eles têm os próprios projetos, e aí Além dos próprios, tem o teu também. apoiam algumas instituições como a nossa. Agora, é mais fácil, será, ter associados, vamos dizer assim, que paguem como se fosse um clube, um tanto por mês, ou empresas ou instituições? O que você acha? Então, tem algumas iniciativas Privados, né? que utilizam esse formato, assim, né, de ter pequenos financiadores que dão valores menores, mas que mantêm. Para isso, a gente precisa ter um leque muito grande de financiadores, dando um valor pequeno. No nosso caso, a gente acha mais difícil seguir nesse formato do que no formato que a gente tem, que são financiadores maiores, e aí todos os nossos mantenedores fazem parte do nosso conselho. Claro, perfeito. E aí, assim, tem um aporte maior. Um compromisso até, né? Isso. Um compromisso porque faz parte do conselho, então também tem essa Isso, vinculação com a empresa. Nos apoiam até no plano estratégico, o que a gente vai desenvolver no ano, a longo prazo, então nos apoiam no caminho a seguir, assim, quais projetos a gente segue ou não. Segue por ali, né? Nos Estados Unidos tem muita gente que é muito rica que dá, né? Que doa ela como pessoa, não como empresa dele, por exemplo. Vocês têm esse tipo de caso de gente muito rica que não conseguimos até hoje nenhum desses casos. A gente até, enfim, tá com uma estratégia de desenvolver isso, né? De contactar essas pessoas e ver o interesse. Até hoje a gente não conseguiu, assim, eu acho que até é mais difícil no Brasil ter essa cultura de individualmente apoiar uma iniciativa. Aqui não tem essa cultura mesmo, né? E eu acho que quando acontece um caso como esse, tem uma fundação que apoia, uma fundação Lema, aí a fundação que nos apoia. É muito mais difícil, sei lá, o Jorge Paulo Lema conseguir ele apoiar individualmente. Mas, enfim, a gente tem isso aí, essa possibilidade. Né? Enfim, a gente também tenta captar dessa forma. A gente nunca teve sucesso nesse sentido, a gente tem sucesso mais com instituições. E o que parece estar tendo um pouco mais de interesse, a gente ainda não conseguiu, mas acho que o mais otimista nesse sentido é de empresas privadas que não têm necessariamente um instituto, mas que têm interesse em nos financiar dentro da instituição, que às vezes tem uma área social, não chega a ser um instituto, mas tem uma área social, e aí tem recursos para financiar alguns projetos, e aí, nesse sentido, enfim, a gente ainda está nesse processo. Pensando, né, nisso. E como a gente tem esse papel de produzir conhecimento e que esse conhecimento apoie as secretarias a fazer uma gestão baseada em evidências, esses projetos eles não são como um projeto educacional que vai direto para a escola, como um curso de futebol que vai para que vai específico. Então, é muito difícil para a gente indicar quantos alunos são afetados. A gente apoia a secretaria como um todo. Então, os nossos resultados eles são resultados mais de longo prazo, de melhoria da qualidade da gestão. E muitas vezes as instituições privadas têm um interesse em algo que é muito específico. A vida daquela criança mudou. A gente faz uma parceria com a secretaria, essa parceria se estabelece durante aquele período. A gente sempre se preocupa, né, quando vai ter alguma mudança,
de fazer com aquela gestão, mas ainda assim tem a preocupação de a gente estar formando um gestor que talvez saia, né? Exato. Mas aí a gente trabalha não só com o secretário ou a secretária, mas também com a equipe de gestão. A equipe, perfeito. Que são, em geral, servidores que estão em cargos de liderança e que vão ter um papel de manter o funcionamento da secretaria independente de quem está a cargo. De quem está a cargo. Perfeito. Então, a gente sempre trabalha com diferentes níveis, né? Níveis dentro da gestão, indo. Sim. A gente trabalha também com secretários, porque é muito importante que os secretários estejam alinhados e com a superintendência e aí com os técnicos. Mas a gente sempre chega nos técnicos da secretaria e às vezes nos diretores de escola, porque é quem vai ficar. Vai ficar, exato. Se muda uma gestão, pode mudar o direcionamento, mas aquele conhecimento de como tornar esse direcionamento uma política pública de qualidade vai ficar na secretaria. Depende um pouco de como era o projeto, nossos projetos. A gente tem um projeto grande que é de apoio a uso de tecnologia nas escolas, em que a gente faz o monitoramento e avaliação dessa iniciativa Educação Conectada. Que o projeto em si foi muito afetado, porque com as escolas fechadas, mesmo que a tecnologia chegasse, ela não podia ser usada na sala de aula, porque não era uma tecnologia para o uso dentro de casa, né? Era o uso dentro da escola. Exatamente, o uso pedagógico do professor. Mas aí, o que aconteceu, particularmente nesse projeto, foi que a gente conseguiu apoiar a compra da tecnologia, que é um processo super difícil dentro das muitas vezes, mesmo tendo recursos, as secretarias não avançam na compra, não sabe nem o que comprar, ou como fazer o processo licitatório e tudo, e a formação de professores para que eles saibam usar isso na sala de aula. E isso a gente conseguiu passar para o formato online, e o projeto teve continuidade. O nosso papel nesse projeto é do monitoramento e avaliação. Existe daí um parceiro, que é o CIEB, que apoiava diretamente na implementação, e tem parceiros que financiam esse projeto em parceria com o BNDES, que financia uma parte, tem outros financiadores. Então, esse projeto se adaptou para que, quando voltasse às aulas, já tivesse tudo lá e tivesse tudo caminhando. Outro projeto nosso, que é acho que nosso carro-chefe, né, que a gente mais... o nosso foco principal é a formação de gestores educacionais, né? Então, isso deu, não deu? Porque isso a gente passou para o formato online. Claro. E tem perdas passar para o formato online, porque antes a gente tinha esse encontro, então os gestores, a gente cria uma rede de gestores que trocam entre si não só o conhecimento que a gente está passando, mas tem uma troca de boas práticas, né? De conhecer o que outros gestores estão fazendo. E isso a gente passou para o formato online, então tiveram perdas dessa troca, mas ainda assim a turma ficou super engajada e a gente conseguiu finalizar o projeto, a turma 2, que a gente que acabou se estendendo por mais tempo, porque o tempo de aula também tinha que ser menor, o tempo de formação tinha que ser menor, cada encontro, que a atenção online é diferente. A gente produz relatórios de política educacional, em que a gente normalmente ou fala de alguma questão específica da educação. A gente atualmente está até escrevendo um relatório sobre essa experiência da Rede Líderes. A gente não tem nenhum relatório feito sobre isso, mas é um relatório que a gente está produzindo agora. Mas a gente tem essa questão de produzir relatórios que tenham esse formato de traduzir como se fossem pesquisa cases, acadêmica. né? Como cases, vamos dizer assim, é um caso, um estudo de caso, né? Tem crescido o reconhecimento do SEIP, assim, o SEIP tem ganhado um maior reconhecimento em relação à importância de produzir
conhecimento que seja prático. Então, quando a gente apoia uma secretaria, a gente tem um estudo de caso de como foi a iniciativa Educação Conectada no território do Tocantins, que foi, por exemplo, um caso que a gente produziu recentemente. E esse conhecimento mais prático tem tido, assim, acho que tanto o terceiro setor, a comunidade acadêmica e quem trabalha com política educacional tem percebido que é importante ter essa produção de conhecimento mais prática, e as secretarias também têm visto a relevância do SEIP, e acho que numa situação como a pandemia, hoje, muitas secretarias de educação precisam recompor a aprendizagem. Então, tem tido uma demanda muito grande das secretarias pelo nosso apoio, seja para a formação desses gestores, para apoiar a implementação de alguma política educacional específica. Então, assim, nesse sentido, eu vejo o SEIP ganhar mais de relevância. É a força, né? Isso. A questão de financiamento, acho que sempre é a nossa preocupação. É o ponto. Porque, enfim, dificuldades econômicas em geral afetam as instituições que nos financiam e, por consequência, acabam nos afetando, e a inflação acaba reduzindo muito o que a gente recebe, a gente não consegue, em geral, aumentar o valor das doações, mas o que as doações significam diminui. Então, assim, a questão financeira tem sido bem desafiadora, apesar da relevância. Eu vejo que nossos mantenedores cada vez mais valorizam o nosso trabalho, tem uma demanda para a gente produzir mais, mas a gente não tem recursos, muitas vezes a gente não tem braço para conseguir. E não tem braço para cobrir tudo. A gente adoraria fazer esse projeto, mas a gente não consegue, porque a gente não tem braço. E não tem braço, com certeza. Então, assim, hoje o que a gente está trabalhando é tentando conseguir recursos de instituições privadas para a gente conseguir ter mais braço para apoiar mais secretarias e produzir mais conhecimento a partir dessa necessidade que a gente vê que as secretarias cada vez mais têm. E secretarias, né? Tá, se a própria prefeitura poderia destinar um tanto, você não acha? Sim, porque a gente já tem alguns projetos que são direto com secretarias. Isso é possível, mas, em geral, são projetos específicos, que que é diferente de uma doação, em que, para nossa existência, a gente precisa ter doação. É uma doação constante, né? Uma coisa constante. Isso. E aí o projeto específico nos ajuda a gente consegue aqui, tem um custo do projeto que a gente consegue, que a secretaria nos financie para executar projeto. Isso a gente consegue, sim. Mas não o dia a dia da manutenção. Não, o dia a dia, exatamente. E para a produção de conhecimento, que a secretaria apoia para a gente fazer, apoiá-los, né? Mas não para a gente produzir conhecimento, produzir relatório, divulgar esse relatório.